E como que foi estruturado essa passagem desses ensinamentos? Como, por exemplo, a discípula dele mais próxima, Maria Madalena, como que ela transmite isso, aonde ela transmite isso e por onde os caminhos que ele passou, como que a gente identifica o pós-Jesus por esses lugares, como a trajetória dele por todo o Oriente, etc. Bom, começando por Maria Madalena, né? Ela era junto de João, ao lado de João, ela era uma das discípulas, segundo esses documentos, mais desenvolvidas, a que mais havia compreendido os ensinamentos dele e se desenvolvido interiormente, né? Tanto que ela é, nesses documentos, considerada como uma líder dentro do movimento, né? Só que, de acordo com como tinha essa grande perseguição entre eles, é relatado que ela sai de Alexandria, né, com embarcação, com José de Arimateia e alguns outros discípulos, e eles vão para o sul da França, que na época não era sul da França, era um país chamado Occitânia, né? E ela porta um porto próximo do que hoje é Marsella. E lá segue para uma cidade hoje chamada Saint-Baume, né? E ali, com Maria Madalena e aqueles discípulos, ela começa a divulgar e ensinar o verdadeiro cristianismo que foi ensinado na íntegra por Jesus, né? E ela, que era uma discípula tão próxima, e era a esposa dele, né? Então, ali começa a surgir uma comunidade que realmente vivia o cristianismo. Então, você vai, ao longo da história, vai ver aquela comunidade crescendo, aquelas pessoas vivendo aquele ensinamento. Então, você vai ver um país praticamente crescendo ali dentro do que é o seio do que realmente seria o cristianismo, né? E essa vai ser uma história que esses descendentes dele, né, que ela vai com os filhos dela e de Jesus, eles vão dar origem a uma dinastia, né? Eles vão se tornar ali uma família real chamada de Merovingios, a dinastia Merovingia, que vai ficar ali de 500 e pouco a 750 depois de Cristo, né? E aquela sociedade vai continuar até desembocar no que era chamado de cátaros, né? Então, cátaros era essa comunidade que vivia no sul da França, vivendo esses ensinamentos na íntegra, e eram pessoas pacíficas, né? Eram basicamente pastores e algumas famílias nobres, né? Como você falou, em outros locais que ele foi indo, né, você vai tendo essa disseminação. Então, um dos apóstolos, João, também, né, foi o único apóstolo que não foi assassinado, né? Ele sobreviveu e ele foi, me fugiu a palavra agora, ele foi isolado na ilha de Patmos, né? Só que ele fica um tempo ali, ele volta depois e ele tem alguns discípulos, tá? Ali na Ásia Menor. E os discípulos de João, eles vão mantendo esses ensinamentos vivos também. E isso vai acabar criando uma igreja chamada Igreja Joanita, né? Então, você tem que... A Igreja Católica, que vai ser o assunto que a gente vai falar agora, né? Ela se diz legado do apóstolo Pedro, né? Então, a Igreja Joanita seria um legado do apóstolo João, que vai guardar esse conhecimento ali na Ásia Menor também, próximo da Turquia.